Bom, estimam-se que existam hoje entre 30 mil e 50 mil denominações cristãs no mundo. Esse número varia porque muitas igrejas são independentes e a definição de denominação muda dependendo se são contadas globalmente, por país ou por congregação local. Bom, esse é um vasto número. Esse vasto número é derivado, em sua maioria, do protestantismo, que possui milhares de igrejas autônomas. No entanto, o cristianismo, em sua totalidade, é taxonomicamente agrupado em 6 grandes tradições. Eu vou citar essas 6 grandes tradições segundo o Wikipedia. Catolicismo romano, a maior denominação única, centralizada na figura do Papa em Roma. Protestantismo inclui as igrejas históricas como luteranos, batistas, presbiterianos e metodistas e as ramificações pentecostais e neopentecostais. Ortodoxia bizantina, igrejas orientais autocéfalas, como a Igreja Ortodoxa grega e russa, que compartilham a fé e tradições anteriores ao grande cisma. Ortodoxia oriental, comunidades cristãs antigas que não aceitaram todos os concílios ecumênicos pós-século V, como a Igreja Ortodoxa Copta e a Síria. Bom, a primeira igreja a se dizer cristã foi a católica, né? Aí depois, lá pelo século XV, começaram a surgir as denominações protestantes, que seriam protestante de protestar contra o catolicismo, porque não concordavam com certas atitudes tomadas pela Igreja Católica na época. E assim começou a primeira revolta cristã. Eu vou até ler um pouquinho aqui, os trechos aqui. As primeiras igrejas protestantes surgiram no século XV durante a Reforma Protestante, liderada por nomes como Martinho Lutero. As 3 principais correntes originais que se formaram foram Igreja Luterana, a primeira de todas, fundada por Martinho Lutero na Alemanha a partir de 1517. Igreja Anglicana, fundada na Inglaterra no século XVI, sob o reinado do rei Henrique VIII. Igrejas reformadas, calvinistas, presbiterianas, originaram-se a partir dos ensinamentos de João Calvino na Suíça e França. Fica meio difícil, né? Agora vamos partir para a minha análise aqui, que nós consigamos ter certeza de que essas igrejas são realmente representantes de Jesus Cristo, ou igrejas cristãs realmente representadas do Cristo, né? Porque, se pensar bem, de 30 mil a 50 mil denominações cristãs no mundo, significa que nós temos, vamos dizer aí, entre 20 mil formas diferentes de pregar o cristianismo. Vamos botar abaixo aí de 20 mil, porque é impossível que haja 30 mil ou 50 mil doutrinas diferentes, né? Então nós temos, vou botar uns 20 mil aí, 15 mil doutrinas diferentes, com seus próprios dogmas, com sua própria forma de celebração de culto, com suas próprias maneiras de evangelizar e até mesmo conseguir
sei lá, não gerar confusão entre as pessoas. Eu acho que, na verdade, o que existe muito seria como, vamos dizer assim, é, é, é muita coisa errada nessas denominações, porque não dá para você pregar Jesus Cristo de tantas formas diferentes. Jesus Cristo é único, ele disse algumas coisas que não são possíveis de serem alteradas, que não são possíveis de serem deturpadas. E a gente não consegue nem imaginar o que foi que ele falou direito, porque eu tenho certeza que a própria Bíblia evangélica e que as próprias Bíblias cristãs que nós temos foram adulteradas e muito. Eu tenho certeza disso. Porque você, às vezes, lendo a Bíblia, você não encontra algumas coerências. E é impossível para a gente, que é inacreditável que a gente possa achar que realmente algumas dessas igrejas consigam falar realmente ou corresponder àquilo que Jesus Cristo ensinou. Porque Jesus Cristo foi muito simples em suas palavras. Houve coisas profundas que ele falou para os seus discípulos, e você pode se aprofundar. Não através da Bíblia, dessa Bíblia que tem aí, porque ela é muito vaga, mas através de estudos você pode conseguir entender o que Jesus Cristo falou. O fato é que a gente precisa entender o que Jesus Cristo falou, e tem uma coisa que ele falou que destrói com todas essas igrejas, com todas essas denominações. Jesus Cristo disse que se 2 ou 3 pessoas se reunissem em nome dele, ali ele estaria no meio delas. No começo do cristianismo nunca houve reunião de igrejas, né, em templos. As pessoas se reuniam em cavernas, se reuniam às vezes em praça pública, até que o cristianismo foi perseguido. E é impossível que, não é inadmissível que essas igrejas agora, algumas dizem para você que elas são a única forma representativa, a única casa representativa de Deus aqui em nosso planeta, aqui em nossa vida. Ora, existem denominações que nasceram na Idade Média, e se nós retrocedermos da Idade Média para trás, isso significa que as pessoas que frequentavam a Igreja Católica não eram salvas. E se você retroceder ao ano de 400 e pouco depois de Cristo, antes do surgimento da Igreja Católica, antes mesmo de Constantino decidir que o cristianismo seria a religião principal do Império Romano, se nós retrocedermos antes disso, significa que as pessoas não eram salvas. E existem igrejas atuais, algumas surgiram em 1910, e que se denominam como a única igreja que representa Jesus aqui em nosso planeta. Então, se nós retroagirmos de 1910 para baixo, para trás, as pessoas não foram salvas, as pessoas que morreram
antes e que se dedicaram a Jesus? Fica complicado isso, né? Então, Jesus disse uma coisa também, que foi: eu sou o caminho, a verdade e a luz. E uma outra é: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o que eu acredito é que Ele está dentro de nós. O único lugar em que realmente nós podemos prestar culto a Ele é no nosso coração. É aqui que nós podemos prestar culto a Jesus. O resto, eu não acredito, não. Eu já fui evangélico e fui muitas coisas, e hoje eu acredito que Jesus não tem religião. Jesus é por amor. E nós temos a centelha de Deus aqui dentro de nós. Basta que nós acordemos ela e demos liberdade a ela para que ela procure a verdade. Porque é só a verdade que vai nos libertar para a salvação do Deus verdadeiro. Depois eu posto um vídeo sobre o que eu acho Deus verdadeiro. E este vídeo não teve a intenção de ofender a sua fé, nem de ofender nenhuma denominação, seja ela qual for. Esse vídeo é apenas o meu ponto de vista. Se você concorda, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.